Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Olá, pessoal. Demoramos um pouco aí, mas estamos aqui novamente para mais um episódio do podcast do Provocando Nós. Provocando Nós é um espaço em que nos propomos a discutir as ambiguidades do nosso mundo, sem ambição de propor respostas, mas de melhorar as nossas perguntas. Esse poema que vocês ouviram no começo é um poema chamado Fanatismo, de Florbela Espanca, e ele dá o tema da nossa conversa de hoje. O psicanalista Roosevelt Cassorla, no seu texto Nota sobre Fanatismo e Mentira. O termo fanático vem do latim fanus, templo ou santuário. O fanático era um vigilante ou porteiro, que velava cuidadosamente pelo templo e, por extensão, pela crença. Ao contrário da maioria dos romanos que veneravam vários deuses, o fanático se dedicava com fervor e exaltação a apenas uma crença. Sua crença era a única verdadeira. Os não crentes serão combatidos e, se não vencidos, serão eliminados, até fisicamente. A solução final. Essa figura, ora elogiada em sua obstinação, ora desprezada por conta da sua recusa em considerar o outro, a diferença, está presente em nossas culturas nos mais diversos lugares. Estádios de futebol, templos religiosos, universidades, movimentos sociais, partidos políticos, relacionamentos familiares, etc. Dos enfrentamentos entre torcidas ao suicídio coletivo de seitas religiosas, nossa história recente é carregada de eventos cujas marcas são lidas como expressão mais nefasta dessa figura. Os acontecimentos recentes, durante as eleições de 2018 e a pandemia do Covid-19, para citar apenas 2 casos, fazem retomar o fanatismo que se espalha via mídias sociais e poderia corroborar o gene fanático que todos nós levamos, conforme propõe o escritor Amos Oz em seu livro Como Curar um Fanático. Nós estamos aqui hoje para descascar essa cebola super agradável e para conversar comigo estão meus amigos André Nicolau. E aí, Lalau, como é que você tá? Boa noite, estou bem, Lucão, e você, como é que tá? Muito bom. Gabriel Bombarda, Gagu, como você vai, meu querido? Boa noite, gente, quanto tempo. Tudo certo contigo? Tudo bom. Grande Igor Bueno. Iguinho, como é que você tá? Tô bem, tô bueno, como diria o meu amigo Bichão. E por último, mas não menos importante, Ricardo Piccoli. Meu querido Bichão, como você tá? Alô, boa noite pessoal. Tô muito bem, seguro, em casa, lavando as mãos, usando máscara quando precisa sair. Espero que todos estejam assim também e espero que todos estejam bem e seguros. Quem puder, hashtag fica em casa, na verdade. Eu sou o Lucão, Lucas Lima para os mais íntimos, e vamos começar então. Eu queria começar com o Gagu. Você conhece ou já teve contato com algum fanático? O que faz de uma pessoa um fanático, meu querido? Me ajude. Bom, a experiência cotidiana num momento de 5 meses de Covid, mais ou menos isso, 5 meses de isolamento, né? A experiência com fanáticos, pelo menos de quem está em contato com a realidade, é assim, acho que diária. Lógico, antes da Covid, o contato com o fanatismo, ele também, acho que sempre foi, de certa maneira, comum. A gente pensa, né? O que faz um fanático, né? O que faz um torcedor de futebol fanático. Acho que o Bichão vai ter muito a contribuir, imagino. A gente teve períodos muito, acho que difíceis, de conflitos entre torcida aqui no Brasil e no mundo, mas o que faz o fanático religioso, a gente vem tendo um crescimento substancial de ataques a religiões de matriz africana em comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo,
Me parece que há um movimento de fundamentalismo religioso nos agrupamentos de traficantes, assim. Então é uma coisa bem curiosa, né? São traficantes evangélicos que destroem templos religiosos de Umbanda ou de Candomblé em nome de Deus, assim. Sei lá, os fanáticos por política, fanáticos idealistas. Acho que o contato com o fanatismo ele é constante e, eu ouso dizer, vem se intensificando. Aqui no Brasil talvez a gente tenha uma experiência como essas que eu estou descrevendo, né? Mas no mundo vários grupos terroristas, né, fundamentalistas estavam em atuação até então. Na Irlanda, eu me esqueci o nome dos grupos, né? Mas na Irlanda, na Espanha, os movimentos jihadistas. Então, assim, acho que muito difícil não conhecer fanáticos. O interessante desse momento de pandemia é que me parece que os fanáticos só ficaram um pouquinho mais próximos de casa, assim, né? Então é quando a gente começa a perceber, talvez, membros familiares, fanáticos, ou com discursos, né, fanáticos, vizinhos, amigos. O movimento político no Brasil vem, acho que, elucidando e esclarecendo a posição política de cada um, mesmo aquela que em algum momento estava inconsciente, né? Então as pessoas estão se revelando. E com toda revelação, eu acredito que também vem aqueles que possuem, né, um caráter fanático. Agora, o que faz um fanático? O Jung tem um texto interessante que ele fez entre guerras, né? No volume 10, se eu não me engano, é no texto Presente e Futuro, que ele faz uma análise interessante sobre o que acontece com a população diante de figuras que agregam grandes quantidades da população numa massificação em nome de um ideal, que faz a população seguir um líder como Bolsonaro, por exemplo, como foi na época dele, né, ele descrevendo o próprio Hitler, o Stalin, Mussolini. E ele cria o argumento dele dizendo que há pessoas, ele começa, acho que a partir daí, há pessoas que possuem uma fragilidade psíquica e que estão sujeitas à influência de uma figura aparentemente poderosa, que veicula um discurso que agrega, né? E que normalmente toca um lugar nessas pessoas, um lugar sensível que está à beira de emergir. Então, na época dele, ele percebia que os alemães estavam tomados, de certa maneira, por um espírito, entre aspas, né, um espírito alemão adormecido. Ele faz um trabalho dizendo que havia uma tentativa de domesticar, ou não só de domesticar, acho que não é a palavra correta, de repente apaziguar o espírito alemão, principalmente causado pela Primeira Guerra. Da forma como foi feito, acho que o cuidado, né, com a recuperação alemã, e que ali ele percebeu que havia um espírito vingativo esperando um momento ideal em todos os alemães para saltar e destruir o mundo mesmo. E ele faz uma comparação com um deus germânico chamado Wotan, que é correspondente a Odin, nórdico, né? Que é um deus bélico, assim, é um deus que, de certa maneira, está preparado para enfrentar os inimigos, tal qual você falou aí, né, Lucão, no começo da tua fala, com segurança do templo mesmo. Então, e que diante, né, essas pessoas com essa personalidade fragilizada, com pouca força egóica e com um desconhecimento muito grande de si mesmas, diante de uma fragilidade, como foi a recuperação da Alemanha, né? Então, pobreza, miséria. É legal lembrar que no fim da Primeira Guerra, a Alemanha foi submetida a um tratado. Era o Tratado de Versalhes? Sim, mas não me lembro. Mas era um tratado que era encarado na época não só como os alemães, como uma humilhação, sim, né? Tinha esse caráter, né? E a Alemanha enfrentou uma corrosão econômica depois da guerra, principalmente por conta das sanções. Eu acho que Tratado de Versalhes, sim. Imposto pelo tratado e das compensações econômicas, né? E parece que isso tinha um teor de vingança e de humilhação, que isso ficou muito vivo pro povo alemão, né? E a gente estava falando em off aqui, antes da nossa conversa, o quanto o povo alemão no romantismo foi assim, o quanto a Alemanha produziu, né? Então a Alemanha, e acho que o povo alemão, né, eles gozaram de um prestígio, eu imagino,
um prestígio imenso, né, no que diz respeito à filosofia. De repente enfrentaram, né, por conta disso que você acabou de falar, uma humilhação muito severa. E me parece que o Jung percebeu que isto era um caldeirão que estava muito próximo de estourar. Se eu não me engano, esse texto, posso estar errado, talvez o Igor depois corrija, mas acho que esse texto é dos anos, não sei se é 34, 35, não me lembro. Qual texto, Gago? Presente e Futuro. É 57, pelo menos a publicação do Presente e Futuro, né? Essa é uma perspectiva, né? Eu acho que a gente começou a conversar. Uma outra perspectiva que é interessante pensar, vindo da etimologia da palavra, eu acho que é justamente a questão religiosa. Porque uma das coisas que me parece que acomete uma pessoa muito religiosa é o que a gente convém chamar de um chamado, né? A pessoa que, de alguma forma, ela sente que a vocação dela é uma vocação religiosa, então, sei lá, uma pessoa que decide ser padre, ou pastor, ou dirigente de alguma casa, enfim. Normalmente há uma espécie de chamado em que essa pessoa sente que o caminho dela é um caminho devocional. O problema do chamado é que normalmente é um aspecto muito, muito ardiloso, assim, acho que da própria psique, que é como reconhecer um chamado de fato vocacional e não um chamado fanático. Porque, de um outro lado, quando se tem um acesso vamos dizer, a esses conteúdos inconscientes poderosos, muitas vezes se sente que se tem uma potência profética dentro de si que na realidade é falsa. Então, por exemplo, já que a gente gosta de falar de coach, né? Acho que muitos trabalhos de coach carregam um pouco dessa imagem profética, no qual o meu trabalho é iluminar e revelar a verdade das pessoas. Então, ficou famoso recentemente um vídeo de um cara dizendo para um homem gritar o grito masculino dele, não sei se vocês viram isso. É uma coisa, você entende? Parece que o homem está dotado de uma voz que é profética mesmo. E eu não sei o quanto isso também não é um chamado, ou dizer, uma sedução de uma voz fanática. O texto de Votan, Gago, era esse que você se referia? É de 36. Acho que para começar, a fala do Gago ela contempla muitos aspectos, né? Mas acho que tem uma reflexão que eu escutei há pouco tempo de um analista, que é pensar o ser humano como ego, né? O ser humano como ego é uma invenção muito nova. Ela está na modernidade isso, né? Porque antes disso, o homem era um sujeito bastante coletivo, então ele se identificava com suas atribuições coletivas. É a reflexão do que se é, a reflexão do que não se é, aquilo que eu desejo para mim, né, como algo assim, é uma coisa relativamente nova. E é interessante que o ego, psicologicamente, é uma instância, tirando uma certa autonomia do inconsciente, mas a única instância que é capaz de confrontar a realidade em um aspecto autônomo, né, de falar, poxa, isso aqui vale ou não vale, e, afinal de contas isso aqui é ou não é, eu devo ficar ou não devo ficar. Tem uma zona, tem um campo de possibilidades que eu posso abraçar ou não. Isso é uma invenção nova, se a gente pensar bem. Acho que só se consolidou há pouco tempo. Antes disso, o homem era um ser que estava pautado na sua sociabilidade, estava pautado muito no seu coletivo. E isso define muito bem um fanático. A identificação dele com valores coletivos. Valores que ou se revelam, como o Gago falou, numa espécie de voz, numa espécie de chamado existencial, chamado divino, chamado profético, ou então identificações de massa, identificações políticas, identificações de ideologias, dos ismos, como o próprio Jung falava, que é o grande perigo, né? Se perder a autonomia do ego e se inflar no ismo, né? Na paixão por algo. E esse algo tem uma estrutura, normalmente. E isso vai para qualquer tipo de lugar possível. Mas uma característica essencial do fanático é a intolerância. Por mais que ele conviva, de certa maneira, com diferentes, ele, subjetivamente falando, ele é incapaz de flexibilizar suas paixões pelo outro. Então ele pode dizer para você que tudo bem, essa é a sua opinião,
mas eu me mantenho com a minha, mas sem considerar a sua opinião de verdade. Ele se mantém fixo em relação a elas, a não ser que elas mesmas apresentem transformações, né, no próprio desenrolar dessas ideias. Então acho que esse é um ponto interessante para a partida dessa reflexão. A gente como indivíduo é muito novo, então talvez o fanatismo como estrutura psicológica, para assim dizer, é muito anterior à nossa diferenciação individual. É muito anterior. Então o que a gente vê hoje é nada mais, nada menos do que o efeito de uma psique massificada que tem milênios e que a gente está chocado por quê, afinal de contas, né? Talvez, se a gente colocar por essa via de olhar, não tem por que ficar chocado, na verdade. Na verdade, é quase que um choque de nós temos indivíduos que são capazes de se diferenciar das massas, né? De poder considerar a diferença. E eu acho que o pensamento científico operou muito nesse sentido, né? O próprio, como a gente teve um podcast falando de ciência, né? O método científico permite a dúvida, ele permite o embate, ele permite a tensão, inclusive terapeuticamente falando, psicologicamente falando. A tensão é essencial para a emergência de novos elementos, porque eu tenho certeza de algo, eu tenho dúvidas de algo, e eu tenho que sustentar essa dúvida até que alguma coisa entre, alguma coisa se faça. Então, isso tudo são mecanismos, são imagens, acho que mais uma dinâmica, melhor dizendo, que são muito recentes para a gente. Se a gente olhar para o nosso cenário de fanáticos, né, na verdade, como o Gago falou, talvez a gente só está descobrindo quem são os fanáticos que sempre estiveram ao nosso lado. Quais os pequenos fanatismos que nós temos, né? Desde torcer para um time de futebol, desde preferir um esporte, desde ter a sua predileção política, desde você julgar um filme e julgar as pessoas que entendem o filme de determinada maneira como X, Y, Z. Há partículas de fanatismo na psique humana, né, que é simplesmente um resgate desse efeito de massa, né, desse efeito de manada. E me espanta, na verdade, que nós temos já muitas pessoas que têm alguma diferenciação em termos de individualidade nesse sentido. Comentário que eu ia fazer sobre o efeito de manada, se isso não é uma forma de resgate desse indivíduo moderno a algo coletivo. Você falou de, assim, aparentemente para mim, de uma forma até pejorativa, ou pelo menos que, assim, esses pequenos fanatismos todo mundo tem, e é bom que tem. Então, assim, na minha cabeça veio que esse pequeno fanatismo, que é esse efeito manada, como você colocou, possa ser um resgate desse ser coletivo que está nas nossas estruturas. Eu não diria que é positivo, na verdade. Para a psicologia analítica, essa diferenciação é super importante, para justamente a gente sair da coletividade. Eu não quero também pautar minha fala muito num autor simplesmente como Jung, que eu tenho como referência, o Gago também tem, mas é para a gente pensar que talvez as bases, né, nossas, elas são dessas identificações com massas, né, com estruturas, com arquétipos, né, com formas que não são muito bem individualizadas, né, onde se tem essa dúvida, se tem essa sustentação da angústia, né, onde a gente pode coexistir com isso. Então esses pequenos fanatismos do dia a dia seriam meio que resquícios de formas de identificação muito primárias, que quando você aplica muita passionalidade, por exemplo, a gente tem pequenos efeitos, como por exemplo brigas domésticas, né? Por exemplo, como que nós homens podemos nos identificar com o papel a priori do que é o masculino, do que é o homem, e de nós exercermos papéis até abusivos com o feminino e com a mulher, dentro de casa, por exemplo. Então, é uma forma de identificação muito primária, né, que é aprendida também, mas que tem uma imagem muito que é do coletivo. Eu não vejo, na verdade, isso como uma coisa muito positiva. Eu vejo como esse grande risco da gente ser engolido por imagens primordiais que nos sugam, né, nos prendem a ela. Fez lembrar do Totem. Totem. É o Totem. O Totem. Uma imagem primordial, antiga, poderosa. Acho que a gente poderia puxar o gancho disso pro fanatismo religioso, por exemplo, volta, né? Ao subtópico aí do fanatismo religioso na religião monoteísta, mas acho que eu não vou seguir adiante disso. A gente pode retomar talvez um pouco mais adiante na conversa. Mas eu acho interessante essa leitura que você fez, Iguinho, a provocação aí do bichão. Nessa pergunta eu achei bem interessante. Talvez eu enxergue isso tudo de uma forma, como vocês falaram, né? Parece que cada um de nós tem essas micropartículas de fanatismo.
a uma dedicação, né? Que cada um tem a um determinado tipo de coisa, a um determinado tipo de interesse. E que eu acho que, na verdade, bichão, sim, na sua pergunta, eu fiquei pensando quando você perguntou, né, que o fanatismo, né, na atualidade seria um resgate, né, dessa estrutura primordial, dessa forma, dessa condução, né, primordial. Eu diria que não, na verdade eu acho que continua tendo, apesar do conceito, né, da ideia do ego e da individuação, sei lá como é que, acho que isso tem a ver com o processo de individuação, me corrija se eu tô errado, ou junguianos, por favor. Isso tudo, na verdade, eu vejo como são conceitos, né, como o Igor falou, novos e que ainda estão no campo do conhecimento filosófico, científico. Não é algo introjetado tanto em tão larga escala na sociedade. E eu acho que tem a ver, na verdade, com outra coisa que eu tô matutando enquanto eu estou ouvindo vocês aqui, em relação à identidade do sujeito, né? Quer dizer, o pensamento fanático, o fanatismo, tá? Uma dedicação a vou usar alguns termos psicanalíticos aqui, mas a dedicação a um determinado objeto de desejo, ele também passa pelo crivo da formação da identidade. Como, por exemplo, vamos pegar o exemplo da origem do nome, né, que o Lucão trouxe no começo da discussão. O que era o fanático? Era o zelador, né, entre aspas, do templo. Era o cara que cuidava, que zelava pelo templo. E aquilo não era simplesmente um chamado, por exemplo, né? Que podia ser um chamado, alguém podia, sei lá, receber um chamado, sei lá, do deus Ares da guerra e falou: eu sou um escolhido de Ares e eu vou me dedicar à proteção do templo de Ares e a derrota de todos os inimigos de Ares, ou aqueles que não dedicarem oferendas ao deus, vamos supor. Mas acho que para além da questão de um chamado e de um dever, passa também pela formação da identidade do sujeito. Quer dizer, esse é o meu lugar no mundo. Meu lugar no mundo, então, é ser um protetor, um guardião de Ares. Meu lugar no mundo é o Corinthians. Eu sou um corintiano fanático. Então, minha vida é o Corinthians e assim vai. Não se fala que é uma torcida organizada, é uma nação. Existe um sentimento parecido com o nacionalismo, com o patriotismo. Então ele entra muito no senso de identidade, e aí até agora a gente tem falado em termos, né, sociais e comunitários, né, em massa, mas eu vou um pouco além. Na verdade, acho que passa também pela identidade do sujeito e a sua individualidade, porque a forma como ele se identifica, né, e a forma como ele passa a reconhecer, ter para ele estabelecido um papel na sua vida, né, no seu cotidiano, né, ele passa a agir de acordo. Eu acredito que se fôssemos, sei lá, vou arriscar aqui, cogitar uma coisa, né? Mas se a gente fosse pensar no homem primitivo, por exemplo, numa aldeia primitiva, certo? Idade da Pedra. Um homem muito forte se destaca entre os outros. Ou uma mulher muito forte, tanto faz. Ele é mais forte que qualquer outro ali da pequena tribo dele e ele passa a ser o guardião da tribo, certo? Vamos supor. E ele assume esse papel de guardião. A um ponto em que as ações dele vão guiar ele nesse sentido e vão alterar, vão exercer uma influência muito importante na forma como ele se relaciona com os pares. Mesmo que não haja ninguém no grupo social, e mesmo que não haja um senso de identidade grupal, né, que não seja algo da massa, mas a função daquele sujeito e a dedicação ao zelo que ele tem com aquele papel, né, com aquela identificação, é forte o suficiente. Poderia-se dizer que era um fanático à defesa da tribo. O meu papel é esse, então o que importa pra mim é isso, o restante é secundário. E eu acho que muito do que a gente vê e a gente diz hoje, né, a gente chama de fanatismo, pode ser visto dessa forma. Eu tenho isso aqui na minha vida, essa coisa, esse objeto, ou esse objetivo, ou essa dedicação, esse papel, e ele é tudo que importa. Outra coisa, dentro nesse inteirinho, falando sobre um outro comentário que o Igor fez, sobre os pequenos fanatismos que nós todos temos, né, ou que nós vemos mesmo dentro da psicologia. Acho que vocês todos aqui vão lembrar de colegas nossos da faculdade, por exemplo, e pós-faculdade, de pessoas que são extremamente dedicadas a um determinado, por exemplo, uma determinada linha, e que não admitem nada fora disso.
nem querem saber, descartam como pura baboseira. E outros, acho que outros funcionamentos que eu acho mais complicados, assim, na verdade, que são você olhar todos os fenômenos dentro do cotidiano mesmo, da vida da pessoa, sob o escopo da psicologia, né? Eu vi um termo engraçado sobre isso esses dias, mas eu esqueci agora. Era o horóscopo psicólogo, um negócio assim. Porque, assim, todas as coisas que acontecem na realidade do sujeito, né, no cotidiano, mesmo as pequenas coincidências ou qualquer coisa, vira, na verdade, um objeto de estudo sobre a linha da psicologia que ele estuda, assim, tipo, isso aqui aconteceu porque, assim, pra mim isso é um exemplo clássico de fanatismo. Mesmo que seja mascarado de um real conhecimento técnico-científico, acaba sendo, né, um exagero, né, a ponto de parecer obsessivo. Então, eu acho, dado tudo isso que a gente até agora viu, né, nesse começo de discussão, eu diria que essa forma de estruturar o nosso pensamento, identidade e de agir de acordo, a forma de pensarmos e agirmos, né, de maneira fanática, na verdade eu acho que todos nós temos talento para isso, né, temos o maquinário para isso, e ele pode ter essa utilidade dependendo da sociedade onde que você vive também, né? Acho que da época, né? É fácil a gente dizer que é algo necessariamente nocivo ou ruim. Eu acho que em determinados momentos da história da nossa sociedade isso deve ter tido uma funcionalidade interessante, mas que a gente observa hoje como algo, quando o fanático, né, é um termo pejorativo, né, hoje. Mas como o Lucão já bem introduziu, né, no começo, o fanático na verdade era uma função, era quase um cargo, era uma função social exercida por uma pessoa. Então ele tinha uma função, né? Ele tinha uma função bem adequada à cultura da antiguidade. E acho que é isso que eu tava querendo perguntar, assim, quando eu fiz a pergunta pro Igor. Acho que é nesse sentido. Me causa a impressão de ter algo que, enfim, que é o que você disse, assim, nessa estrutura, que é um resgate dessa coisa, eu coloquei no coletivo, né, mas é dessa função social, que tem a ver com identidade e tudo mais. Então acho que tô satisfeito agora. Podemos seguir. Que bom. Vai, Gagu. Mas é isso aí. Eu tô pensando aqui, na realidade é mais um comentário. Eu tenho a impressão de que, de repente, esse resgate pelo fanatismo, a questão problemática não seja o resgate, e sim como é que ele se dá. Porque eu fico pensando assim, eu estava aqui tentando entender, e me veio na cabeça uma imagem, fiquei imaginando como deveria ser o Maracanã nos anos 60, 70, com 200 mil pessoas, aquela coisa que eu fico tentando imaginar o que devia ser aquilo, né? E por que as pessoas, né? Não só, estou dizendo Maracanã, mas acho que quando o futebol envolvia as grandes massas, assim, hoje acho que isso pode ser até discutido aqui no Brasil, mas isso que você e o Igor falaram lá, que eu acho que esse único que o Bichão está tentando dizer, eu imagino que para aquela pessoa, muitas vezes de condição social precária, se sentir algo ou se identificar com algo que dá significado para a tua existência, porque senão é aquilo, e eu acho que a reclamação de muitos torcedores que acho que viveram esta época, talvez, é de que aquilo era a própria vida, né? Que é um caráter do fanatismo, mas o desejo de se identificar e sentir que a vida possui significado, isso é legítimo. Assim, o Lucão começou com um poema da Flor Bela Espanca. Se a gente vê, ali é um amor fanático, né? Mas como muitas vezes a paixão que tem, eu acho que um pouco desse viés fanático, significa a vida do indivíduo. Quando ele se apaixona por alguém, a vida é dotada de significado. Tudo bem, vem também com a dor, como ela diz, né? O princípio e o fim, né? A dor de não ter o objeto de desejo, como você falou lá. Ainda que venha com dor, mas com profundo significado. De repente a vida é dotada de riqueza. E me parece que isto vem com o fanatismo. É que eu fico pensando se o fanatismo só não é uma resposta a um desejo legítimo, mas, por ser fanático, chega com um caráter coletivo e que muitas vezes é massificante, entende? De repente, o que está ali realmente é o desejo de perceber o significado da própria vida. Já que você trouxe o tema por Maracanã, eu acho que tem uma diferença, cara, e eu acho que tem muito a ver com quando vocês trazem, assim, o objeto de desejo, né? De fato, é muito louco pensar o Maracanã com 200 mil pessoas, abarrotadas, em pé,
com chuva, com sol, para ver um jogo, sei lá, entre Flamengo e Fluminense, né, o Fla-Flu. Eu não considero isso no sentido de torcedores fanáticos. Eu não considero esse um exemplo de torcedores fanáticos. Ou, pelo menos, não torcedores fanáticos por um time, por um clube. Mas talvez torcedores fanáticos por aquela sensação, por aquele jogo. Você usou aí década de 60, talvez até pelos jogadores que ali jogavam. Década de 60 ali, permeada pelo Santos de Pelé, principalmente. Mas que tinham também outros jogadores no Rio. E, enfim, o Santos também jogava muito no Rio nessa época. Volto também, pego muito essa coisa do entretenimento nesse lugar. Então, tenho minhas dúvidas. Eu não sei se você falou nesses termos, mas eu tenho minhas dúvidas se esse exemplo da década de 60 era o fanatismo que a gente vê hoje em torcidas organizadas. Não consigo associar o fanatismo de algo que foi falado, não me lembro se foi pelo Lucão na definição ou se pelo Iguinho, da intolerância. E eu acho que nessa época existia uma tolerância, existia, claro, essa diferença, mas ainda não existia a intolerância. E acho que quando a gente discute muitas vezes o problema do fanatismo, digamos assim, a gente está muito falando do que esse fanatismo vem a causar em termos de grupo, que é quando começam a ter os embates, de fato. Que para de ser um embate no campo das ideias e que tem um respeito, enfim, essa tolerância, e isso acaba deixando de existir em algum momento, por alguma questão ou por alguma conjuntura social também. Bichão, mais de uma vez em que na nossa conversa foi evocado o nome da ciência. A ciência como esse lugar da produção de conhecimento, um lugar, de alguma forma, em que o debate na produção do conhecimento é bem-vindo, um lugar do estudo, um lugar, talvez, dando uma esticadinha assim, um lugar da crítica. E, mais de uma vez na nossa conversa, apareceram esses dois traços descrevendo que seria um fanático, que seria o primeiro traço, que é de uma intolerância na relação com o outro, que pode ter um aspecto de tentar, por exemplo, converter o outro à sua própria causa, né? Até uma coisa de salvação, mas que também tem uma questão de alienação, vamos dizer assim, né? Do que seria uma adesão à crítica a um certo grupo. E com esse grupo, há um certo grupo de ideias, tudo mais, tá? E assim, de nós, você está um pouco mais perto da academia, e eu queria perguntar para você se a academia, que é esse lugar, um lugar social da ciência, vamos dizer assim, no nosso tempo, se, pegando um exemplo assim, pensado da questão da cloroquina, da questão da ivermectina, né, que a gente vem escutando ultimamente, se na academia, que vamos dizer assim, supostamente na nossa conversa, o templo da ciência, o templo da razão, o templo da crítica, se esse é um lugar que está, de alguma forma, isento dessa dinâmica do fanático, ou se até aí, até na academia, a gente pode observar esse fenômeno de alguma forma. E se isso nos ajuda a entender um pouco, né? A gente sair dessas figuras mais até clássicas, estereotípicas, né? Do torcedor, do religioso. Será que na academia tem espaço para fanáticos também? Ótima pergunta. Eu tendo a te responder por dois caminhos, cara. Eu acho que uma coisa é a gente pensar o método científico e como ele nos impele a ter dúvidas e curiosidades do mundo. Outra coisa são as pessoas que fazem ciência e esse lugar social, como você usou, que a ciência está colocada. Porque é muito bonito quando a gente fala de produção de conhecimento e ciência, que dá um certo ar de pureza da crítica, da dúvida, da troca de ideias, das relações, mas quando a gente institucionaliza a ciência, a gente começa a ter outros tipos de amarras, vamos dizer assim, você começa a ter outros tipos de interesses que vão além dessa dúvida, a ponto de terem pessoas, por exemplo, que reproduzem e não criam, não produzem, né? Elas reproduzem coisas, que ok, é bom também, a gente precisa sempre entender que os processos estão ali existindo e continuam existindo e tudo bem, mas às vezes o negócio é tão louco que o próprio método acaba virando uma coisa fanática. Sim, eu sou fanático por esse método, eu só faço isso, eu fico nesse ciclo até vicioso, né?
Então, penso desse lado, assim, acho que quando a gente coloca o lugar da ciência onde está colocado, e principalmente aqui no Brasil, a gente não está falando de troca de ideia, a gente está falando de pessoas com o pires na mão pedindo esmola por financiamento para poder estudar. Isso causa quase uma seleção de comportamento, assim, diferencial, reforço diferencial, assim, né? Então, olha, eu fiz um projeto sobre um determinado tema e numa determinada abordagem, uma determinada linha epistemológica, e eu consegui financiamento. Esse financiamento, ele está sob a ótica do financiador, que tem um interesse político naquele financiamento. Só que, poxa, eu tô à míngua, tô de pires na mão, então eu vou, mesmo olhando, às vezes, meu resultado e não chegando, não me satisfazendo na dúvida, eu sou impelido a continuar nesse lugar, ou replicar, ou fazer alguma coisa um pouco diferente, mas não muito, para continuar tendo financiamento. E aí, a troca que eu poderia ter de ideias mais puras, vamos dizer assim, fica prejudicado. Porque aí, você, por exemplo, né, Lucão, pegando você para Cristo aí, vamos supor que eu tenho aqui um tipo de financiamento numa determinada abordagem, num determinado estudo, e você tem algo que está mais ou menos no mesmo campo, mas com abordagem diferente. E aí a gente vê que o financiamento para aquele campo só vai ter um de nós que vai ter financiamento. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trocar com você? Você começa a ser meu concorrente. Então acho que tem uma estrutura, quando a gente está falando da ciência, principalmente aqui no Brasil, em que essas trocas acabam ficando prejudicadas mesmo, né? E aí, se a gente olha, por exemplo, para os congressos, agora até que está voltando assim, a ter um movimento de congressos maiores, mas, poxa, tinha congressos pequenos falando especificamente de coisas ou de abordagens e que não existia uma troca, parecia que era uma exaltação justamente àquela produção, aquele método. Não sei se eu respondi totalmente a pergunta, mas eu penso que seria muito bonito um mundo que as pessoas tivessem letramento científico o suficiente para conseguir chegar na dúvida. Porque uma coisa que também foi falado aqui de forma indireta, principalmente pelo Lalau e pelo Gagu, o fanatismo ele tem um aspecto aí estruturante que é muito gostoso, né, cara? Porque a dúvida dói. A dúvida dói pra caralho, sabe? E quando eu falo a dúvida, não é só a dúvida de algo que você meditou e chegou num ponto, mas é uma dúvida do tipo assim, o que tem pela frente? Como é que eu organizo aqui? Como é que eu planejo? Como é que as coisas vão acontecer no futuro também? E aí, de repente, eu tenho um grupo, um símbolo ou uma pessoa que vai lá e fala, olha, tá tudo bem, basta a gente destruir todo o resto do mundo, né? Porque o inferno sempre são os outros, e que tá tudo bem. Então segue aqui, vem comigo, me dê a mão, irmão, e vamos aí. Porque os outros estão malucos, eles são do mal, eles não são dignos de determinadas coisas que o mundo pode oferecer, enfim. Interessante. A gente está falando aqui de relação entre pessoas, de política, de formas de vinculação, enfim. Tem muito a ver com como esse papo do fanatismo circula hoje. Mas nós estamos entre psicólogos. Não posso deixar de fazer circular aqui uma maldição da psicologia, de um raciocínio psicopatológico, de tentar entender no âmbito da subjetividade esse tipo de fenômeno. Então eu queria fazer uma torção aqui no rumo da nossa conversa e propor a seguinte pergunta pro Igor. A gente pode dizer, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista dos diversos conhecimentos, enfim, de que a gente se serve enquanto psicólogo, enquanto psicoterapeuta, enquanto analista, enquanto mesmo pesquisador da psicologia, essas figuras que entre nós elas se intercalam, né? A gente aqui faz uns 2, 3 papéis desses. A gente pode falar que o fanático é um doente? Essa é a pergunta. Você quer que eu responda que sim, não, talvez? Já é feito o bichinho do Gugu? Tá. Não vale responder com depende, viu, Iguinho? Não vale responder com depende. Não posso. Nós estamos numa campanha, que é bom que os ouvintes saibam, nós estamos numa campanha em que nós estamos querendo ficar 365 dias sem responder perguntas com a resposta depende.
Então, não vale. Então tá. Então, boa sorte pra você. Só porque você me falou essa palavra me vem à mente. Então, a culpa é sua. Em última instância. Mas acho que... Olá, pessoal, que é o Lucão de novo. Vocês devem ter notado que aconteceu uma coisa diferente. O que aconteceu? O Iguinho caiu num buraco? Ele foi sugado para algum lugar? Não. A conversa rendeu muito, né? A gente se programou para conversar 1 hora e a gente acabou conversando 2. E entre edições e tal, o episódio ficou muito longo. Para deixar um episódio só, fica muito cansativo para ouvir, para poder acompanhar a discussão de uma maneira tranquila. Então a gente resolveu dividir. A gente resolveu deixar essa primeira parte aqui, onde vocês ouviram, essa primeira conversa, essa primeira exploração desse tema, do que afinal é esse fenômeno do fanático no nosso tempo, né, na nossa sociedade. E na segunda parte, que sai daqui 1 semana, a gente continua essa conversa e a gente vai começar, a partir daquela pergunta que eu fiz no final pro Igor, começar a pensar se tem uma doença nesse fanatismo. Bom, quem voltar aqui para a parte 2 vai poder descobrir o que a gente estava pensando. Tá certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui hoje. Vocês podem nos acompanhar nas redes sociais que a gente tá, no Instagram, no Facebook, tudo Provocando Nós, tudo junto sem acento. Vocês podem procurar a gente no Spotify e no Anchor, anchor.fm/Provocando Nós. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Qual texto, Gagu? Presente e futuro. Acho que é de 50, não. 57. Acho que ele é posterior. É que tem alguns textos desse volume do Jung, né, Civilização em Transição, que são por volta dos anos 30, anos 40. Depende mesmo de qual foi o Eu acho que o capítulo, né, Presente e Futuro é o volume todo. Ele escreve, se eu não me engano, é um pequeno livro dele. É 57? 57. Então eu falei uma besteira imensa. Pelo menos a publicação. Pelo menos a publicação Tem que olhar ali. do Presente e Mas Futuro. qualquer coisa corta essa porcaria, Lucão. Mas uma outra coisa